Nós estamos de volta aqui no Líder FM Notícias, são 11 horas e 18 minutos e recebendo aqui mais uma vez o senhor Pitol, né, que vai nos trazer informações do dia de hoje, né, Osmar? O Pitol, seja bem-vindo, né, mais uma vez à emissora, estamos sempre de portas abertas aí para o senhor, viu? Bom dia, Marlon, bom dia, Osmar Silva, bom dia aos ouvintes do Líder FM Notícias e um bom dia também aos produtores rurais, né, essa categoria de pessoas que trabalham duro, né, para gerar a riqueza do nosso município. Muito bem, a gente estava, antes da nossa entrevista aqui do Líder FM Notícias, falando na nossa redação aqui, a respeito justamente dessa preocupação no caso da Fundação MS, do produtor rural, de muita gente, com referência às geadas, que esse ano assustou um pouco, apesar de chegar, né, fora já da época do milho, né? Mas agora, mesmo assim, é um susto, né, Pitol? Se uma geada, se um frio desse que fez, chega aí no mês de junho, né, no popular dizendo, colocava a caça fora, né, Pitol? Ia ser um problema bastante grave, ia gerar muito prejuízo. Mesmo que esse ano a safrinha de milho tenha sido plantada assim dentro da época, grande Sim. parte dentro da época recomendada, mas se tivesse dado uma geada um mês antes do que ocorreu, que era possível ter ocorrido, né? Sim. O clima é muito variável, o prejuízo ia ser grande. Sim. O choro ia ser maior do que o choro em função do baixo preço do milho. É verdade, né? Hoje o milho está aí na casa dos 16, 17, 17,50 em Maracaju, né? Exatamente, teve um período de baixa aí com a intervenção do governo federal com algumas medidas, né, de sustentação de preço, o preço reagiu e hoje a gente fala, não está aquilo que o produtor sempre gostaria de ganhar, Sim. mas é um preço bom para quem produziu bem, para quem leva a sua atividade sob controle e é bom para o consumidor também, que nós temos que pensar também quem vai usar esse milho aí. O milho na faixa de R$17 aqui para nós, chega no sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, na faixa de 28 a R$30 o saco. Sim. E aí gera aumento do custo de produção, de suinocultura, avicultura, limita o consumo também por aí, né? Então, a gente acha que é um preço bom, né, tanto para quem produz e para quem consome, onde possa sobrar um lucro para as duas partes. Nós já vamos chegar no dia de campo, mas o Marlon tem certeza Isso. que tem mais uma pergunta com referência ao milho. Não, é o seguinte, essa semana nós recebemos a visita do grupo BBCA, né, os chineses que estarão implantando uma esmagadora de milho aqui na cidade. E no discurso do chinês lá, que a gente pouco entende, mas o tradutor nos traz isso, ele falou da possível valorização do milho aqui na região, né? Ele acredita que o milho será valorizado aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Há uma expectativa dos produtores quanto a essa valorização do milho aqui em Maracaju, desculpa? O produtor em si, ele ainda não está assim contando com essa valorização, mas ela automaticamente vai ocorrer, né? Porque sempre que há demanda de produto local, ela gera um aumento do preço do produto. Uhum. Como hoje a grande volume de milho vai lá para o Rio Grande do Sul, e nessa saída do milho do estado já embute 12% de ICMS, que se fosse industrializado aqui não teria esse valor. Então acaba que indiretamente o milho sendo valorizado se for processado aqui ou consumido. Muito então, bem. é positivo e também é positivo, a gente fala para o milho de verão, que ultimamente tem sido deixado de lado devido ao baixo consumo no estado e o problema operacional, né, que em função de hoje a soja ser colhida nos meses de janeiro, final de janeiro e fevereiro, seria no período do milho de verão. E quando colhe a soja, ninguém recebe milho. Então o produtor tem abandonado o milho de verão também por essa razão. E com a vinda dessa indústria, com certeza o milho de verão também vai voltar a ser viabilizado. Muito bem. Agora, houve uma inversão de produtividade, de produção de milho, não? O pessoal deixou de plantar, então, na dita safra de verão, Safra normal. e hoje a safrinha já não é mais uma safrinha, e sim um safrão? Exatamente, O milho, a gente sabe que no verão, nas nossas regiões do estado aqui, que de baixas altitudes, ele sempre enfrenta mais problemas climáticos.
O estado tem alguma região mais propícia para o milho, que é a região alta de Ponta Porã, Araújo Moreira, São Gabriel do Oeste e Chapadão do Sul, Costa Rica. Essas regiões possibilitam alto potencial. Na nossa região, os riscos são maiores, limita a produtividade. Então, analisando o milho junto com soja e a sucessão no inverno, como o trigo deixou de ser viável, se criou essa alternativa que foi muito bem, né? Até a tecnologia evoluiu, então fez com que hoje se colha milho safrinha praticamente nas nossas condições, na mesma produtividade que o produtor colheria milho de verão. Bom, houve uma época em Maracaju, aqui em toda a região, que o trigo era a grande produção da época do inverno, né? Culturas de inverno vão ser debatidas e vão ser apresentadas e discutidas agora, na próxima terça-feira, aqui no aeroporto, né, na unidade experimental da Fundação MS, nesse dia 3 de setembro, às 8 horas da manhã. Falando aí não só do trigo, mas triticale, crambe, aveia, nabo forrageiro, são essas culturas de inverno. Eis aí uma válvula de escape para o produtor rural com referência ao milho? São alternativas não no nível do milho, quando o milho produz bem e com preço bom de mercado. Sim. Mas há uns fatores que levam a crer que vamos entrar num período muito favorável ao produtor exercitar um pouco da rotação de cultura, sair um pouco desse soja, milho, safrinha. Algumas coisas favoráveis a isso, por exemplo, o produtor volta e meia ele tem ficado descontente com a produtividade que tem tido na soja, a lavoura não deu aquilo que ele esperava, o milho também, algumas áreas, não sabe o que foi. Aí vem um problema, a gente fala em plantio direto, que a rotação de culturas é dos fatores importantes e fundamentais para a manutenção da produtividade. Com a evolução da soja, milho, safrinha, esse ajuste tecnológico, praticamente a rotação de cultura caiu a zero, a não ser os produtores que fazem integração agricultura pecuária, que plantam braquiária no meio do milho safrinha, amenizam um pouco. Sim. Ele mantém uma condição boa, mas a gente fala, a grande deficiência está na rotação de culturas. Isso aí é sabidamente, não é de hoje, sempre existiu esse conhecimento da importância da rotação de cultura. Ela melhora a condição de solo, de produtividade, ela é importante para dar uma melhor cobertura do solo, né, para o plantio direto. Então, ela tem um lado bom. O lado, assim, um pouco mais ruim é que o mercado dessas culturas é mais limitado, né? Sim. Não é um mercado que nem para a soja ou para o milho. Mas são alternativas, dentre as várias alternativas que existem, se os produtores buscar diversificar com uma cultura, com aveia, outro com trigo, outro com nabo forrageiro ou crambe, isso aí você soma uma área, né? Percentagem da área que hoje não é usado, né? No sistema de rotação, e que vai ajudar a melhorar o potencial produtivo. E em vista da perspectiva de preço menos animador para o milho, né, a gente vê que é o momento do produtor pensar em fazer rotação, fazer aquilo que não tem feito nos últimos anos. Sim. Agora, o produtor também teve experiências com o trigo, né, num futuro passado próximo, né? E às vezes com isso foi mudando essa concepção para o milho. E houve investimento de tecnologia na produção do milho. Houve também esse investimento de tecnologia na produção do trigo e dessas culturas de inverno aí? Sim, o trigo, apesar da área de plantio ficar no nosso estado, né, ficar limitado aí a 20, 30 mil hectares, mas o Paraná, que é um estado vizinho nosso e tem condição climática muito similar às nossas, já não pode fazer muita milho safrinha. Sim. Devido à questão climática. A tecnologia evoluiu e a pesquisa do estado tem acompanhado, né? Não no nível do passado, mas hoje se detém esses conhecimentos tecnológicos. E a Fundação MS sempre manteve um trabalho de pesquisa com trigo em parceria com as instituições do Paraná. Sim. E do Rio Grande do Sul, né? Pensando que um momento mais favorável ao trigo iria chegar, né? Sim. E nós entendemos que, em função de vários fatos, o trigo já sinaliza para um aumento de preço. Hoje
preço está bom, né? A gente sabe que precisa de medidas mais seguras para o produtor. O mercado, né? A compra e o preço são dois fatores importantes para o produtor plantar trigo. A gente acredita que vai estar melhor do que teve nos últimos anos. Muito bem. Com referência ao CRAMB, você como pesquisador aqui da Fundação MS, você tem também um trabalho todo voltado aí para o CRAMB e a Fundação também, todo um trabalho bem específico nessa área, né? O CRAMB também é atrativo para o produtor rural numa segunda opção fora o milho? Sim, ele entra também nessa situação. Hoje você detém a tecnologia de produtor de CRAMB, da produção de CRAMB, né? A gente sabe que o CRAMB também tem seus riscos, né? Com o excesso de chuva, o período muito seco, ou geada, né? Em alguma situação. Sim. Então também mas é uma cultura de custo muito baixo. Sim. Quando nós entramos num período em que o custo, vamos pegar o caso do milho safrinha, que hoje está inflacionado o custo do milho safrinha, chegando para alguns produtores a R$ 1.500 por hectare de milho. Milho a R$ 15 o saco, que não é preço ruim, precisa 100 sacos por hectare. É uma média que não é todo produtor que produz. A média do estado fica na faixa aí entre os 80 e 90 sacos por hectare. Então o produtor, ciente de que há uma necessidade de rotação de cultura, há essa deficiência, isso aí todo técnico que conhece um pouco de plantio direto sabe disso, e é um dos fatos que mais se bate em cima do plantio direto. Hoje a limitação de produtividade das culturas por falta de rotação de cultura. E não tem nada que substitua isso aí, a não ser a rotação de culturas, feita de uma forma racional. Então, é um momento importante, que, diante da perspectiva de preço do milho mais baixo no mercado, com viabilidade da lucratividade ser baixa, trabalhar um pouco, exercitar a rotação de cultura. E com isso não perder as alternativas que existem aí e que, se o produtor não adotar, não fizer nada, acabam se perdendo, né? E aí, quando precisar delas, né, não vai ter disponível. Agora, os detalhes o produtor rural pode colher agora na próxima terça-feira, é isso, né? Exatamente. Nós teremos a presença de pesquisadores de trigo, né, da Embrapa Soja e do IAPAR, através da Fundação Meridional, que é a principal instituição de pesquisa de trigo no estado, né? Pesquisadores da Fundacep, que também faz trabalho de pesquisa no estado. Nós vamos ter pessoas de duas empresas, no caso da Granol, falando sobre o mercado do CRAMB, né? Mostrando essa perspectiva nova para o CRAMB de mercado garantido através de contrato, né? Então dá uma segurança maior para o produtor. E também na questão da aveia, né? A aveia, a produção de grão, hoje tem se mostrado uma alternativa viável, né? E importante, porque a aveia é uma das culturas muito importantes dentro da rotação de culturas e para melhoria do plantio direto. No passado, se plantou muita aveia para fazer justamente essa melhoria do plantio direto na região. Então é importante que o produtor mantenha essas culturas na sua propriedade, optando por uma ou por outra, conforme for mais favorável para ele, mas se o produtor não adotar, a pesquisa acaba esquecendo também. E aí nós vamos viver da monocultura e, quando as coisas não dão certo, ficar chorando, mas sem opção de diversificar, sem alternativas. E às vezes não é só choro, perde mesmo e aí já foi, né? Uma coisa que a gente observa, e não é palavra dos técnicos só, dos produtores também constatam, que o custo de produção dessas duas culturas, soja, milho, safrinha, está alto para as duas culturas e tem tido perdas de produção pouco explicáveis, né? O produtor ainda não sabe o que aconteceu, quais os fatores. Mas a gente acompanhando de longe, a gente também sabe que por onde que ocorrem essas perdas. Muito bem, então convite feito, dia de campo da Fundação MS, Culturas de Inverno, falando sobre trigo, triticale, CRAMB, aveia, nabo forrageiro, na unidade experimental do aeroporto, dia 3 de setembro, às 8 horas. Por onde vai ser a entrada ali, Pitol? A entrada é pela entrada do aeroporto. Do aeroporto mesmo, né? Ali, vai ser bem próximo, vai ser bem visível ao produtor. O produtor que chegar ali por perto já vai ver
as barracas, os stands aí dos apresentadores, né? Então é fácil, é próxima à cidade, né? O deslocamento. Pertinho aqui. A gente entende que é uma oportunidade boa do produtor se atualizar com essas questões de alternativa, né? E outro aspecto que a gente fala importante, a gente está vendo essa questão climática aí no Paraná, as geadas afetando muito justamente essas culturas de inverno, né? Teve problema com milho, com café, com trigo e outras culturas. Então, provavelmente será um ano se o produtor tender a buscar diversificação, será um ano de uma certa limitação de sementes. Então é importante o produtor se movimentar logo nesse sentido, manifestar o interesse, porque o mercado aí vai buscar alternativas e produzir sementes também para atender essa demanda. Muito bem, então. Eu quero agradecer pela sua presença aqui no estúdio da Líder FM e sempre que tiver informações aí para o produtor rural, para a população de Maracaju, nós estamos sempre à disposição. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. Obrigado, Osmar, obrigado, Marlon, e a Fundação IMS também agradece ao espaço cedido, e como uma instituição de pesquisa que trabalha para o desenvolvimento agrícola e econômica da região, também a gente sempre se coloca à disposição para contribuir naquilo que nós podemos e nós conhecemos. Obrigado. Valeu, então. Agora são 11h34, Marlon. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Líder FM Notícias.